inspiração da Bíblia. A inspiração da Bíblia. Lá, saúde a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor para nossos seguidores da página da internet. Estamos dando início a mais uma aula de discipulado com homilética. Estamos entrando agora na apostila para estudarmos a introdução bíblica. Temos o salto aqui e vamos estudar hoje a inspiração divina da Bíblia. A inspiração divina da Bíblia. Achou aí? Achou? Então diz assim o texto, vou ler para vocês. Vamos acompanhar. A inspiração divina influencia sobrenatural. A inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Encontramos na Bíblia, principalmente em alguns livros proféticos, o seguinte termo: assim diz o Senhor. Então, entendamos que a inspiração é uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre o escritor da Bíblia. Vocês já aprenderam lá em aulas anteriores que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores, certo? De diversos continentes, de lugares diferentes e épocas diferentes. Não se conheciam, nem todos se conheciam, mas houve uma harmonia no que eles escreveram. Eles não sabiam o que estavam escrevendo, de certa forma. Estavam só narrando uma história, um acontecimento, e não sabia eles que o Espírito Santo estava guiando eles para escrever o que? Essa palavra. A Bíblia, ela não foi intencionalmente criada. Ninguém disse assim: eu vou fazer a Bíblia. Não. A Bíblia, ela não é mecânica, ela é orgânica, tá? A Bíblia, ela não é um simples papel, ela é um livro vivo, tá? Então, entendamos que a Bíblia foi escrita dessa maneira. E aqui a gente vê nesse texto que o Senhor inspirou. O que é inspirar? Ei, Sil, inspirar é o escritor, ele receber uma inspiração, uma mensagem de Deus, escrever. Não é psicografia, aquilo que se faz no espiritismo, tá? Bota a mão no rosto, fecha os olhos e começa a escrever dizendo que é o antigo parente da pessoa. Aquilo ali não existe. Não existe. Por que não existe? Porque a Bíblia diz que morreu, segue-se os juízes. Ninguém que está lá passa para cá. Se fosse assim, era muito bom, irmão. Se eu morresse, eu ia voltar e ia pegar todo mundo que gostava de mim. É logo lá, Catu. Lembra que tu fizesse comigo? Não, lembra? E agora? Tem gente que corre assim, né? Corre de outro, né? E eu voltava a buscar. Mas não é assim. Tem nada a ver. Nem fica bacana, não. Ó, quando a pessoa morre aqui, ó, fechou os olhos aqui, o espírito saiu. Quando ele abre os olhos, já está na outra dimensão. É rápido. Já está em outra dimensão, muito rápido. Que dimensão? Céu ou inferno. Então é muito rápido. Aí morreu, segue-se o juízo. Aí eles, me perdoem os espíritos que estão nos assistindo, mas essa é a verdade. A Bíblia não diz que ela foi psicografada. A Bíblia foi inspirada, é diferente. Um espírito só guiou os homens harmonicamente, de tal maneira que tudo que eles escreviam sem se conhecerem, em época diferente, em lugar diferente, deu certinho um com o outro. Aí, que poder. A psicografia não. A psicografia é assim: fulano vai visitar o médium espírita, e lá o médium senta lá, bota a mão na cabeça, bate os 33
teve lá, e aí recebe aquela entidade que é o parente daquela pessoa, que na verdade não é. É um demônio que vem, incorpora nele e usa a voz do parente da pessoa e fala segredos que a pessoa falava com aquela pessoa. Ao ponto da pessoa acreditar e dizer, não sei como sabia, eu e ele. Mas sabia você e ele como? Só de pensamento? Não. Ele tinha falado para você, tudo que a gente fala, fica retido no ar. Tudo que você já falou, está nos ares. A pessoa pensa que passou, né? Está no ar. Olha o que é que Jesus diz. De toda palavra ociosa que o homem falar, ele há de dar conta. Tudo que você fala fica no ar retido. Quantos celulares você já teve? Você nem se lembra do número que teve, né? Nesse celular que você já teve, quantos telefones você já recebeu? Você sabe? Não sabe. Tudo que você falou no celular, tem um lugar que está armazenado, está tudo lá, guardado na operadora. Se o homem tem esse poder de guardar a sua voz, de guardar todo o seu sistema, e Deus? E os cientistas, há 15 anos atrás, eles estavam trabalhando para fazer uma máquina que iria captar a voz que está no ar. Com qual propósito? Eles queriam ir até o tempo de Jesus para captar a voz de Jesus. Coitado dele, vou gastar tanto que eu já tenho ela aqui, já. Está aqui, a voz de Jesus. Então, tudo que você fala fica no ar. Aí ele chega assim para mim, coisa. Só que eu vi foi ela. Mas se saiu voz audível, ou seja, voz racional, de maneira que ela entendeu, essa voz ela ouviu e subiu. O diabo pega, traz, entra no médium, incorpora nele, escreve o bilhete e fala com a voz da pessoa, imitando a voz da pessoa, e ainda diz os segredos que aquela pessoa tinha com ela. Aí a pessoa ficou do outro lado. Como é que tu está? Como é que tu está? Eu estou muito bem. Estou muito bem, um lugar muito bom. Estou sempre aperfeiçoado, tá? Aqui está muito bom. Agora eu preciso que vocês continuem firmes. Tanta esperança para a pessoa, né? E a pessoa vai sair daqui quando? E aí morre naquele engano e vai para o mesmo lugar, para o inferno também. Então essa é a verdade. Irmão, existe um assunto, estou falando aqui, o mundo está assistindo também. Entenda bem, existe um livro que foi retido, que foi dito pelo quando estava no seu período de morte. Ele disse: arrependo-me de haver criado a doutrina espírita. Mas ninguém divulga isso. Porque se divulgar, cai o espiritismo. O próprio chefe falou isso. Está entendendo? Então, não se divulga isso. É feita a seita dos mormons, dos testemunhos de Jeová, que diz que chegaram a dizer o dia que Jesus ia voltar. O líder dela disse que Jesus ia voltar no ano de 1900 e tererê lá. Mas qual foi a data que ele disse que Jesus ia voltar? Uma data que quando acontecesse ele já estava morto. Enquanto isso, o povo ia tudo para ele, porque ele sabia a data. Ele deu muito dinheiro com isso, viveu bem. Depois que morreu, passou-se o tempo, chegou a data e Jesus voltou. E aí? Aí o povo foi embora, aí para não se dissipar a religião, aí chegou o sucessor dele e continuou, mudou a data, começou a revezar e hoje está aí. Tem aí os discípulos de Jeová, tem aí a seita dos mortos e outros mais. Então, essas seitas. Então, entenda, pessoal, que o diabo deve enganar. Temos que ter esse cuidado, tá? Porque o caminho mesmo verdadeiro é Jesus, é a palavra de Deus. Então, inspiração, voltando para o assunto, inspiração é quando Deus inspirava os homens pelo seu Espírito. Ó. E eles escreviam, não era de olho fechado, eles escreviam dentro, tá? E o negócio era tão sério que quando chegava na palavra Senhor, para ele escrever assim diz o Senhor, sabe o que ele fazia?
ele se levantava. Ele estava escrevendo no pincel, mas para escrever o nome, assim diz o Senhor, o nome Senhor, ele limpava a ponta do pincel 7 vezes. 7 vezes. Se levantava, limpava lá a ponta do pincel e voltava para escrever o nome Senhor. Vê que temor. Veja. Então, é muito diferente. Temor. Hoje o pessoal fala assim de todo jeito. Ai Deus, né? E o Senhor diz essa palavra: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem que fazer o nome do sangue de Cristo, né? Por brincadeira, né? Não, brincadeira. Sangue de Cristo, você. E aí? Profanando coisas santas. Pode, né, pessoal? Então, inspiração, tá? É um ato sobrenatural do Espírito Santo inspirando um homem a escrever aquilo que Deus quer que ele escreva. Portanto, a Bíblia não foi escrita por vontade humana. Nenhum homem escreveu na Bíblia o que ele queria, mas sim o que Deus queria que fosse escrito. Certo? Vamos ver isso. Aqui, ó. Mostra nossa aqui. Aqui você, perdão, encontramos na Bíblia, principalmente em alguns livros proféticos, o seguinte termo: assim diz o Senhor, como um carimbo da autenticidade divina. Este termo é encontrado na Bíblia por mais de 2.600 vezes. Foi o Espírito de Deus quem falou através da Bíblia. Em Ezequiel 11:5 diz isso aí, né? E mostra os textos que falam assim diz o Senhor. Muitos têm tentado negar sua divina inspiração, dizendo que a Bíblia foi escrita por homens. Outros dizem que Deus a inspirou parcialmente, entre outras aberrações criadas por alguns que procuram deter a verdade de Deus em mentira. Então entendamos que alguém vai dizer para você assim: ei, essa Bíblia aí que tá, a Bíblia que escreveu foi o homem, pô, você está vendo besta, né? Foi o homem que escreveu. Alguém vai dizer isso. Aí você vai dizer: meu amigo, você pode mostrar algum ser, qualquer ser que você quiser, até o macaco, me mostre, por favor, algum ser que saiba escrever. Me mostre. Peça para ele mostrar. Aí ele vai dizer: um ser que saiba escrever? Tem algum? Vocês sabem mais algum? Algum ser vivo que sabe escrever? Tem, não? Tem. Que poderia escrever? Macaco. Ele não tem raciocínio. Então, não existe ninguém que sabe escrever. Aí ele diz: quem escreveu isso aí foi o homem. Fica é claro, né? O negócio de Deus é como o homem. Ele usa o cavalo sabe escrever? Sabe. Macaco sabe escrever? Quem tem que escrever é um homem. Mas um homem santo, um homem separado por Deus, um homem inspirado por Deus, para assim fazer. E aí você vai lá para o texto que está lá em 2 Timóteo 3:16. Vamos lá. Volta de Apocalipse, que acha mais fácil. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Deu para entender, pessoal, isso aqui? 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Certo? Então, se a pessoa achou esse texto aqui, o Senhor diz que já disse aqui que nenhuma profecia foi escrita por vontade humana. Vê se tu acha aí,
aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, o texto diz, está aqui em Timóteo também, faz memória aqui. Então, vai achar aí. Então entendamos que a profecia, a profecia é a palavra de Deus, tá bom? A gente está falando sobre a Bíblia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segundo o livro de Pedro 1 e 21. Fica aí pertinho, só voltar, depois de Hebreus. Voltando de Apocalipse, fica mais fácil. 3, 21. Não, 1 e 21. Segundo Pedro. Segunda Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca, profecia é a palavra de Deus, viu? Porque a palavra de Deus, vou ler assim para você entender. A palavra de Deus nunca foi produzida por vontade de homem algum, ao final. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo quê? Aí você marca aí com esse amarelinho, marca de ainda não, para não estudar a sua Bíblia, mas lá ficou um marca-texto, que você vai mostrar aí, vai mostrar esse texto aí para quem disser que a Bíblia foi escrita pelo homem. Aí você vai dizer, um animal não sabe escrever, Deus tem que usar o homem mesmo. Como é que eu ia entender? Como é que você vai entender? Né? Então, Deus faz assim, Deus pega o pecador, redime ele, perdoa seus pecados e bota ele para pregar para outro pecador. Tá? Essa é a prova que Deus ele faz, que é quando o pecador vê o outro que não vive mais aquela vida de pecado. É isso que incomoda o outro. Rapaz, ele realmente ele mudou. E aqui que incomoda? É o testemunho, certo? A diferença, o testemunho da vida da pessoa. Então entenda, pessoal, que nenhuma profecia foi escrita por vontade humana, certo? Aí a gente vê também aqui Romanos 1, 18 e 25. Mas a Bíblia é indiscutivelmente a palavra de Deus. Notemos a diferença deste livro para todos os demais livros do mundo. A Bíblia reivindica para si a inspiração de Deus. 2 Timóteo 3,16 que a gente já leu, tá certo? Ela serve para corrigir, para redarguir, para ensinar, tá certo? Então, a Bíblia é o nosso livro de prática, de regra e de fé, tá bom? Então, serve pela sua Bíblia, certo? Romanos 1, 25, Romanos 1, 18 e 25. E tem embaixo 2 Timóteo 3,16. Então entendemos, pessoal, que nós precisamos ter mais zelo pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, tá? E não se deixe levar por palavra de Aldo Peito, que diz que a sua Bíblia foi escrita pelo homem. Ela foi escrita pelo homem, mas realmente de Deus, tá bom? Então, outra diferença é o que está na Bíblia acontece. Em outro livro não, mas na Bíblia acontece. A não ser que seja um livro de bruxaria. Mas mesmo sendo um livro de bruxaria, a Bíblia tem domínio sobre todos eles. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Certo? Eu conheço o livro de bruxaria, que o camarada faz para matar o outro, o cara vai só embaixo do ônibus, do carro. Tá? Mas, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus permitir, não vai se jogar. Deus ainda vai dar livramento. Certo? Então, a Bíblia é o livro sobre todos os livros. Certo? Vamos para o texto de baixo. A harmonia e a unidade da Bíblia. A existência da Bíblia até nós só pode ser explicada como um milagre. Há nela 66 livros escritos por cerca de 40 escritores no período de quanto século? 1600 anos, tá? Esses homens
em suas maiorias, não se conheceram, viveram em lugares distantes, em 3 continentes, escrevendo em 2 línguas principais, hebraico e grego. Muitas vezes um escritor iniciava um assunto e séculos depois um outro completava com tanta riqueza de detalhes que somente um livro vindo de Deus poderia ser assim. Seus escritores foram homens de toda a atividade da vida humana e, consequentemente, de cultura e grau de intelectualidade diferente. Moisés foi príncipe e legislador, porém Pedro, Tiago e João, simples pescadores. Quanto às condições, observamos Moisés escrevendo o Pentateuco nas solitárias paragens do deserto, Jeremias nas trevas sujeiras de uma masmorra, Davi nas verdes colinas do campo, João exilado na ilha de Pátimo, entre outros. Se a Bíblia fosse um livro puramente humano, sua composição seria inexplicável. Suponhamos que 40 dos melhores escritores atuaram no Brasil, providos de todos os meios necessários, fossem isolados uns dos outros, em locais, condições e situações diferentes, cada um com a missão de escrever uma obra sua, se no final reuníssemos todas as obras, jamais teríamos um conjunto uniforme. Por isso cremos que a Bíblia é o templo da verdade de Deus. Certo? Será? Juntasse 40 homens, dasse para um cara diferente, mandasse ele escrever algo. E depois pegar tudo que ele escreveu e juntasse. Será que ia ter uma harmonia como essa tem? Ia ter mesmo. O que seria que eu explico? Seria humano. Então, ó, vamos ver aqui. Agora a gente vai ler aqui. A harmonia e a unidade da Bíblia, né? Agora é prova da inspiração divina da Bíblia. Ah, tá certo. Prova da inspiração. Outra página, né? Sempre tem boa página aqui. Perdão, boa página. Prova da inspiração divina da Bíblia. Jesus aprovou a Bíblia? Vamos ver. Aqueles que creem em Jesus e não creem na Bíblia precisam saber que Jesus leu a Bíblia. Lucas 4, 16 a 20. Confira com Isaías 61, 1 e 2. Pode ler aí. Vamos ver? Lucas 4, 16 a 20. Pode ler. E chegando a Nazaré, onde fora citado, criado, cumpriu um dia de sábado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, encerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhou de todos na sinagoga e estava escrito o livro. Lá em Isaías 61, 1 e 2.
diz coisas semelhantes. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me enviou para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Veja a semelhança. Ou seja, aconteceu. Isaías profetizou e Jesus cumpriu. Jesus cumpriu. 61, 1 e 2. Então, Isaías profetizou. 700 anos depois, vem quem? Jesus. E leu o texto, o qual ele estava vivendo. Então Jesus leu a Bíblia também, tá? Não era a Bíblia de papel como essa que a gente tem hoje. Eram os pergaminhos, rolos, feitos com couro de animais. Mas era a Bíblia escrita, certo? E vamos lá agora ler mais aqui. Jesus ensinou a Bíblia, Lucas 24, 27. Vamos ler? Começando com Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Começou com Moisés. É 24 ao 7. 24 é Jesus, no caminho de Emaús, depois de ressuscitado, começou a narrar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, para os discípulos que iam no caminho de Emaús. Tá? Então você vê que Jesus, ele lia a Bíblia, certo? Quem são os nomes que estão vendo? Ó, ei, Sil. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia toda. Você já leu a Bíblia toda? Lendo ela toda, você vai estar conhecendo Jesus dos pés à cabeça. Precisamos ler a Bíblia toda. E tem mais, ó. Quando é que lê a Bíblia toda, o compromisso com Deus acontece no lado de nós. Isso aconteceu comigo. A gente lê a Bíblia toda e ela fica em nós. E quando a gente está pregando, vem as palavras que a gente nem imaginava que tinha dentro de nós. A gente se lembra de assunto. Se lembra? Está entendendo? A gente começa a se lembrar de assunto. Está conversando com algo da parte de Deus, porque você está cheio dela. Você não sabe, mas ela está lá. O Espírito Santo só vai te dar. Então, leia a Bíblia. Jovens que estão nos assistindo, pessoas que têm um tempo, leia a Bíblia toda, orando depois que lê. Ore para ler, ore depois que lê. Peça a Deus para guardar na sua mente. Leia, porque você vai ficar cheio. E você não vai cair. Porque você vai ter firmeza. A palavra de Deus me dá firmeza. Ela nos santifica. Então, leia a Bíblia. Não faça dela um livro qualquer que você joga lá e só poder abre ela no livro na igreja. Não, leia a Bíblia. A gente precisa. Principalmente quem é evangelista, quem prega a palavra. Todos nós precisamos. Para ter assunto. E quando você conversar com alguém, você vai estar falando sobre Jesus, sobre Deus. Porque, irmão, você vai falar de quem? Da vida dos outros? Da vida dele? Vai ganhar o quê? Eu conheço uma irmã que ela conhecia a vida de todo mundo onde ela trabalha. E um dia ela meteu a língua numa vizinha dela. A vizinha processou ela. Hoje ela não faz mais aquilo que fazia. Ela ainda fala, mas então ela não faz mais aquilo que ela fazia. Aquela ali, ó, era isso. Apontava mesmo. Mas com um santo remédio. Agora vem bem, ela vai saber de todo mundo. Aí ela
de Neymar, a vida de Tarcísio Meira, de Xuxa, sabe de tudo. Eu vejo gente, mas eu sei de tudo do cantor fulano de tal, eu sei tudo de Justin Bieber, eu sei tudo de fulano de tal. Tá certo. E a gente cristão sabe de tudo do nosso Deus. Não é verdade. Está entendendo? E a gente cristão não sabe tudo do nosso Deus. Precisamos conhecer mais o Deus da Bíblia. E aí, meu irmão, até a nossa linguagem vai ser diferente. Vamos lá? Jesus cumpriu a Bíblia, 24, 44. Já mandei vocês marcar isso daí. E marcar a Bíblia de vocês. E disse-lhe: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. 44. Ei, Silvio, Jesus, ele está aprovando aí o Antigo Testamento. Aí, o que quer dizer isso aí? Que a sua Bíblia, ela é verdadeira. E a Bíblia dos católicos tem 73 livros, a nossa tem 66. A verdadeira, de acordo com Cristo, e essa palavra que está aqui, é a nossa, não é? Certo? Então, ele está aprovando aqui. Convinha que se cumprisse tudo que está escrito acerca de mim, na lei, nos salmos e nos profetas. De Gênesis até Malaquias. Ele falou. Deu para entender? De Gênesis até Malaquias. Ou seja, está aprovada a nossa Bíblia, de Gênesis até Apocalipse ali, até Malaquias. Está aprovado, carimbado por Jesus como verdade. E agora ele estava vivendo o Novo Testamento, que é um novo pacto, né? Novo conceito. Então a nossa Bíblia é aprovada pelo próprio Jesus. Não adianta alguém querer desmentir ou desfazer. A nossa Bíblia, 66 livros, 39 e 27, tá? É a nossa Bíblia que é aprovada por Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá. Jesus a chamou de o quê? Palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ó, quando alguém disser assim, a Bíblia é a boca de Deus, aí você pode até corrigir. A Bíblia não é a boca de Deus. A Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Porque se a Bíblia fosse a boca de Deus, dentro da sua Bíblia tem lápis, tem papel, em alguma Bíblia tem pente, em alguma Bíblia bota um óculos dentro, em alguma Bíblia bota um carta, dinheiro dentro. Que boca é essa? Entendeu? A Bíblia não é a boca de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, vamos lá. Em 24:44, encontramos Jesus pondo a sua aprovação em todas as escrituras do Antigo Testamento, pois lei, salmo e profeta eram as três divisões da escritura nos dias em que o Novo Testamento ainda estava sendo formado. Jesus também afirmou que as escrituras são a verdade. 17 de João diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele procedeu e viveu de acordo com elas. Lucas 18 e 31. Você pode ler aí. Lucas 18 e 31. E tomando consigo os 12 discípulos, os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Quer dizer isso aí? A palavra de Deus se cumprindo em Jesus Cristo. Ele já sabia que ia morrer. Jesus foi traído. Jesus foi traído. De certa forma, foi.
Mas olhando direitinho, traição é quando você não sabe o que está. Mas ele já sabia. Ele já sabia. Aqui e ali ele estava dizendo, ó, eu vou ser bom, eu vou ser entregue. E ele já vinha pregando lá. Pregando, já sabia até quem era a pessoa que ia fazer isso aí. Então, literalmente falando, aqui foi uma traição, olhando de fora para dentro. Mas olhando de dentro para fora, Jesus não tem como uma, ou seja, literalmente falando, não chega a ser, porque ele sabia de tudo. Se ele quisesse, ele se livrava. Ele não ia ser traído porque ele se livrava, mesmo ele sabendo. Mas ele sabia e não se esquivou, continuou, para que aquele fato acontecesse, porque tinha que se cumprir dele as escrituras. Ele havia de vir e se entregar em nosso lugar para a nossa salvação. Qualquer pessoa que tentasse impedir aquele ato de acontecer, estaria nos mandando para o inferno. Isso é regra de lado. Pedro tinha impedido o agir de Deus. E agora? Ele estava ferrado. E Pedro consegue. Pilato queria libertar Jesus. Quem está assistindo também desejava que ele fosse solto. Mas desejando que Jesus fosse solto, você estava desejando ir para o inferno. Porque tinha que se cumprir. Tinha que se cumprir. E tem mais, ainda aprende no seminário que Pedro, ele foi fiel à palavra dele. Ele pegou lá na frente. Mas veja que antes ele pegou a seguinte para tentar livrar Jesus. Foi porque Jesus disse: deixai-os. Deixai-os é a mim que procurais. Certo? Jesus intercedeu por eles. Mas Pedro entrou na parada. Entrou para tentar impedir o seu mestre ser preso. E a gente tem que avançar nesse negócio. O que aconteceu com Pedro lá na frente já foi acontecido em Jesus Cristo. Se compreende. E ele ia negar. Mas adiante. Mas o que ele falou, ele cumpriu. Então, a gente aprende que não pode nem fazer doutrina em cima da negação de Pedro. Porque Pedro em si, ele não negou, ou seja, ele não foi infiel à palavra que ele deu. Eu vou contigo até a morte. Que houve ali uma intervenção divina. Deus entrou ali, porque senão Pedro ia atrapalhar o plano da salvação ali, né? Então Deus permitiu que aquilo acontecesse até certo ponto. E a gente vê que o Senhor disse: deixai. E o Senhor disse: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, eu mandaria 12 legiões de anjos aqui para nos livrar. Ele disse para Pilato: se meu reino fosse desse mundo, os meus súditos lutariam para que eu não fosse entregue. Então não poderia ser preso, ele tinha que ser levado até o final. Lá na audiência, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Ele estava só calado. Tá? O problema de Jesus era só um. O problema dele era a separação do Pai, somente. Ia ter um momento que ele está separado do seu Pai, por causa dos nossos pecados. Esse era o medo dele. Mas ele estava preparado. Então, foi valente. Foi até o final e não voltou atrás. E você? E você? Até o fim, né? nós temos que ser uma palavra de 300. Fica aconchegando dois pensamentos. Marchar sem recuar. Hoje eu falei com uma pessoa que estava aconselhando uma pessoa hoje. Uma pessoa que estava bem assim, querendo ir para. Essa pessoa é casada, né? Aí essa pessoa está querendo ir para o mundo. Está na igreja, mas quer ir para o mundo. Aí eu disse assim: vem cá, me diz uma coisa, eu quero que você me responda. Tu tem tua mulher, não é? Tu tem. Imagina tu banca tua mulher, dá casa para ela, dá tudo que ela precisa. Imagina tu vivendo com ela e tu souber que ela está pensando em outro. Como é que tu se sentia? Tu com a tua mulher e ela pensando em outro. E tu dando tudo para ela e ela com pensamento no outro. Como é que tu se sentia? E daí? Tu ia gostar? Você não ia gostar, hein? O que é que eu falo verdadeiramente? Eu não ia gostar, não. Ele começou a meter o pau, disse: muito bem.
Essa pessoa é você. Atraída Jesus. Por quê? Você está com ele, ele banca você, dá tudo que você precisa e você está pensando no outro. Quem é o outro? Satanás, o mundo. Você está aqui pensando lá. Como é que ele se sente? Sabendo disso, porque ele sabe. Foi tudo bem, graças a Deus. Mas essa é a realidade. Mas quando aquele homem era Deus, e quando é cair, ele teve que se encontrar. José, E aí fala. quando ele casasse com uma prostituta, ela traía ele, e ele ia lá, ficava ela, e ela traía ele ia lá, ficava ela. Então, para mostrar ali a simbologia do amor de Deus pela nação de Israel, que se prostituía, que traía Deus, e Deus se compadecia, ia lá e comprava ela e trazia de volta. Na época. Hoje em dia o coração do homem é muito maduro. Na época os homens ainda temiam Deus, porque andavam com Jesus, ainda farrapava. E hoje em dia fazia a palavra pregando, que ninguém vê só pela fé. Tá entendendo? Aí muito da cara, do coração, eles querem fazer o que não deve fazer, né? Aí essa pergunta que o pastor falou, uma mulher passou aqui, o rapaz que está falando, não entendeu, acha assim, né? Que você está falando de Jesus, né? Para ele. Eu estava falando para ele. Eu disse, se você que tem sua mulher, coloca ela de tudo, soubesse que você dá tudo a ela, para você estar com ela e ela pensa em outro. Aí ele ficou, né? Ele fez quase uma comparação do que o profeta usou no mundo da Bíblia. Aí ele ficou, ele disse, rapaz, quer que eu diga, pastor, sinceramente, eu ficaria bravo, não gostaria não. Eu ia fazer muito bem. Quer que Jesus fique tranquilo. Está entendendo? Eu dou de tudo a mulher, a casa dele, embaixo da mulher trabalhar, ele vai fazer isso. Aí assim, aí não está acontecendo. Eu usei isso como Um argumento, tá? veio para ele, se manifestar e ele ver como o que ele estava fazendo com Deus. O que Deus estava sentindo em relação a ele. Que banca ele, dá tudo a ele, mas ele está com o pensamento da igreja vai comigo. assim são muitos na igreja. Deus tem salvado, tem cuidado, mas a pessoa fica pensando, em voltar. Então que a gente não seja covarde, não venha trair o nosso Senhor, certo? Vamos até o final. Ele está se banhando. Jesus vai vencer toda a terra, certo? Aí muitas pessoas vão argumentar que saindo da igreja por causa do carnaval. Aí essas pessoas já estão afastadas do evangelho dentro da igreja. Porque nenhuma queda do evangelho é instantânea. Ninguém sai do evangelho numa hora. Não. Todo mundo que se desviou vinha se desviando aos poucos. Certo? Deixou de orar, deixou de conversar, deixou de ler a palavra, deixou de vir à igreja, deixou de evangelizar, deixou de conversar sobre Deus, deixou. Aí, pronto. E se soubesse, fulano se desviou ontem não, meu filho. Já vem há anos já vem há anos, tá? Ninguém se desvia instantaneamente da mesma. Não. Então, isso é bom pra gente aqui. Pra gente voltar a fazer o que a gente fazia quando a gente se converteu. Então, o máximo de nós. Porque o que você parar, você vai sofrer uma consequência. E tem um ditado popular que diz que um abismo chama outro abismo. Tá? Deixou de orar, vai deixar de ler, e daí vai, consequentemente. Tá bom? Então, o que você fazia, continue fazendo. Se parou, dorme. E tem mais. E se ocupe mais. E faça sempre mais. É que diz lá em 1 Coríntios 15:58, que a vossa obra seja sempre abundante no Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Certo? Então, procure. Porque, irmão, parou, não. O pecado está lá na porta. O Senhor disse para Caim: se tu fizeres bem,
te daria bem também? Aí já que tu fizeste o mal, fazendo o mal, o pecado já a porta. E para ti será e ele dominará sobre ti. Então, e aí? Irmão, se a gente sair daqui, ele está na porta. Não é aqui não, estou falando de sentido espiritual. Sair do evangelho. A sua vida velha vai voltar tão ruim. Aquelas imundícias, aquela nojeira. E ele vem com 7 piores do que ele. Vai ser pior. Vai vir virado. Tá, pessoal? Então, ó. Vigia. Chegou a fraqueza, diz para Deus, eu estou fraco. Olha Deus, eu digo, olha irmão, eu conto tudo para Deus, eu conto mesmo. Esse é Eu conto tudo para Deus, tudo, irmão, que vem na minha mente, até se você que vem na minha mente, eu digo para Deus, porque eu sei que Ele viu. Eu sei que Ele viu. Acho que quando ele tinha visto, lá veio um monte aí, lá veio um monte ali. Eu digo, irmão, faço questão de dizer, porque se eu estou diante dele, aí eu vou ficar com vergonha, se eu sei que ele vê o meu coração, não é melhor dizer, e eu me sinto bem com isso, porque eu sei que ele tem que vir assim. Esse é sincero. Ó, tá, esse agrada disso, irmão. Antes de terminar de contar, ele botava o quadrinho para dormir e você. Depois você vai me contar para descansar. É sinceridade que eu gosto muito. O ateu, a menina estava lá, morava o ateu e uma irmã crente. O ateu debochava da irmã. Esse teu Deus que disseram, esse não é Deus não. Está enrolado. Você não gosta de igreja, de pastor. Deus não existe. Existe sim. Existe sim. Aí ela todo falava dele. Minha filha, quando tu morrer, tu vai ter a realidade que Deus não existe. Isso é conversa de Bíblia, de pastor, de religião. Deus não existe, rapaz. Deus existe. Estou dizendo a você que Deus não existe. Eu não acredito nesse Deus não. Eu sei que Ele não existe. Aí, a menininha de 4 anos pegou um cansaço forte e estava à beira da morte, sem respiração. E ela pediu para a mãe ir ajudar ela. Aí a mãe chama o tio da menina, que é o irmão dela, e diz: olha, fica aqui junto dela, porque ela está quase morrendo. Enquanto ele busca um médico lá embaixo, desceu a monte. E ela desceu. E o tio ficou lá com a menina, né? Aí a menina: tio, eu vou morrer, tio. Ele disse: não vai não, o senhor vai buscar o médico. Tio, eu vou morrer, tio, eu vou morrer. Tio, ela respirando, ofegante. Vem, tio, eu vou morrer, tio. Eu posso pedir uma coisa assim, ó, tio. Vá, minha filha, peça, vá. Tio, tio, por favor, tio, ora por mim, tio. Ora por mim, orar por você. Ora, vai, tio, pede a Deus, tio, pede. Mas eu não acredito nele, não, ele não existe, não. Vai, tio, pede, tio, que ele vai te ouvir, tio, pede. Não, minha filha, Deus não existe. Vai, tio, por favor, faz isso por mim, tio. Faz, tio, eu estou indo embora, tio. Fala com Deus. Deus não existe, não. Tio, por favor, faz, tio, faz por mim. Aí ele: tá bom, eu vou fazer só por causa de você, mas eu não acredito não, viu? Olha, Deus que ela está dizendo aí, eu não acredito em ti, eu sei que tu não existe. É pura ilusão dela, isso é religião, coisa de Bíblia, coisa de pastor. Mas, cure ela não está pedindo o Senhor. Eu não acredito no Senhor, eu sei que isso não vai acontecer, mas cure ela. Aí a menina: tio, passou, tio, eu estou curado, tio, eu falei: tio, o senhor orou, tio, eu estou curado, tio, Deus não viu o senhor, tio, ele: tio, a menina fumada, pulando, saltando, ele entrou dentro do quarto e ficou lá, intocado. Daqui a pouco chega a mãe da menina com o médico. Sim, cadê a menina? Manhã! Minha filha, manhã, tio orou por mim, manhã. Tio orou por mim e eu fiquei curada na hora, manhã. Foi na hora. Aí o médico disse: minha senhora, a senhora dessa da noite vai me incomodar
porta do quarto. Lã? Oi. Lã? Você podia me dizer o que aconteceu? Diga o que aconteceu? E ela pediu aí para orar aí para esse Deus de vocês aí. E eu orei e ela ficou curada. E aí o ateu que era ateu estava passeando desse jeito. Tem que se converter. Tem que se converter. Então, o final é o quê? Conversão. Aceitar Jesus como Salvador. Porque, irmão, Deus gosta de sinceridade. Tu está com vontade de sair da igreja? Diga a Ele. Deus, ó Deus, estou sem vontade de ir para a igreja. Por favor, meu Deus, me ajuda. Isso não está certo. Eu estou fazendo errado, eu vou me perder, eu vou me destruir. Tem força, me ajude, meu Senhor. Aí você levanta e diz: vou para a igreja. Aí vem. Eu estava dizendo para uma pessoa hoje, meu irmão, está sem vontade de ir para a igreja? Vai para a igreja. Está sem vontade de ler? Leia a Bíblia. Está sem vontade de evangelizar? Evangeliza. Está entendendo? O que você não tem vontade de fazer, faça para Deus. Aí isso vai lhe estimular. Então, se a pessoa não fizer, se a pessoa não disser, lá em Filipenses 4:6 ele diz o quê? Que nós devemos fazer conhecidas as nossas petições diante do Senhor pela oração e súplica e com ação de graça. Então, o que é que tem no teu coração? Quais são os teus pensamentos? Não é você que Deus está vendo, não é? Tuas intenções, teus pensamentos. Deus está vendo tudinho, é melhor dizer para Ele: ó Deus, estou com vontade de fazer isso. Eu digo mesmo, eu digo. Pensamento ruim, sonho que eu tive, se eu olhar, qualquer coisa, até o que eu olhei, se eu olhei mais do que eu evito olhar mais, eu já estou dizendo para Deus, eu olhei, mas não fiz isso não desejei no meu coração, eu digo tudinho, porque eu preciso ter confiança, é que diz lá em Hebreus 4:16 ou 7, sei lá, naquele Hebreus, deixa eu ver aqui para vocês verem, aqui ó. Aos Hebreus, deixa eu ver se é o 4 ou se é o 7 aqui. É o 4. Hebreus 4:16. Olha o que aconteceu aqui, ó. Vou ler o 15:16. Aos Hebreus 4:15-16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas o quê? Fraqueza. Porém, porque como nós em tudo foi o quê? Mas sem pecado. Tudo que eu sofro, ele também sofreu de tentação. Agora, o meu segredo? Para ele entrar na presença dele sem vergonha, sem ter vergonha. Porque se entrar escondendo algo, vai passar vergonha. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Eu confesso, quando eu me exponho, quando eu revelo para Ele, eu encontro graça. Graça é favor que todo mundo merece. Tempo oportuno, do tempo que você vai ser ajudado no momento certo. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Certo? Confessa. Confessa. Estava com a minha namorada lá. Você tem uma vontade de levar ela para o portão medonho? Diga para Deus logo. Diga logo. Deus, eu estava com ela lá e tenho vontade de levar ela para aquele lugar. Me perdoe, Senhor. Eu sei que eu estou agindo errado. Tenho tempo para tudo. Diga para Ele. O Senhor estava olhando na televisão, passou lá no negócio lá, eu vi, Ele dizia no meu coração. Diga para Ele. Diga. Entendeu? Se você ficar só, ai meu, misericórdia, ai meu, misericórdia, ai meu, não, joelhos, se humilhe e diga: Deus, aqui Deus, certo? É isso que Deus quer. Tá certo, a gente vai parar aqui, vai ganhar um favor, obrigado.
entendamos que Jesus, Ele quer uma sinceridade de cada um de nós. A gente parou aqui, ó, o primeiro aqui, 17, aqui, ó, declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Davi. O 24 vai dizer, o cumprimento da palavra foi a verdade, 17, ele procedeu e viveu de acordo com elas, certo? Paramos aí, ó. Jesus viveu a palavra. Jesus viveu a palavra. Bom, então, que Deus, Ele continue abençoando a todos vocês. E para a semana nós estaremos de volta aqui, nesse mesmo capítulo, para estudarmos a palavra de Deus. A paz do Senhor para todos. Quem gostou lá quem está nos seguindo aí pelo YouTube, quiser fazer uma pergunta, você escreve aqui no link aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo tem um link, você escreve o que você quer e aí a gente responde pela internet e também nos ajude se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.